Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Eu gostaria de compartilhar com você, nesta manhã, Jeremias capítulo 18, versículo 1 em diante, nos diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como vaso, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quando o Senhor, Ele criou o homem, Ele formou o primeiro homem, Adão, depois Eva, Ele vai criar um vaso perfeito, um vaso moldado com as suas próprias mãos. Veja que Deus ele teve o cuidado dele modelar o homem e depois soprar nas suas narinas o fôlego de alma vivente. Porém, esse homem modelado, esse vaso modelado que o Senhor fez, se quebrou. Quebrou como, pastor? Quando decidiu andar, seguir com a sua própria vontade. Quando ele resolveu desobedecer a Deus, esse vaso se quebrou, porque o pecado entrou, e pela fissura da trinca, o pecado entrou e começou a destruição, tornando o vaso de honra um vaso de desonra. E essa história, ela consequentemente, ela vem se repetindo comigo, com você, com toda a humanidade. Quantas vezes os quebramos, quantas vezes trincamos, quantas vezes falhamos com o nosso Deus. Mas o interessante desta mensagem é que mesmo trincado, mesmo rachado, Ele não nos joga fora. Talvez eu falo com uma senhora, dona de casa, com pessoas que às vezes tem na sua casa um vaso, ou tem algo que quando quebra ou trinca, não serve mais, é descartado, tem que jogar fora. Deus ele nos compara como um vaso, mas apesar das fissuras, apesar das trincas, Ele não quer nos jogar fora. Ele não quer abrir mão de você. Por isso Ele pergunta: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? É como Ele está dizendo para você nesta manhã. Ele está dizendo para mim nesta manhã: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Eu quero que você entenda que apesar das suas falhas, apesar das suas trincas, há um Deus que te ama e um Deus que quer modelar você conforme a vontade dEle, levar você ao estado original. Se entregue nas mãos do oleiro. Tudo que Deus quer é que nós venhamos nos jogar nos braços dEle e permitir que Ele faça em nós os reparos necessários, que Ele reconstrua-nos a sua forma, o seu querer, a sua vontade. Amém? Reflita nessa palavra. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. Que o nosso Deus poderoso te abençoe. E se Ele assim nos permitir, voltaremos no dia seguinte para deixar uma mensagem para você. Você foi criado para ser vaso de honra e não vaso de desonra. Amém?